seja bem-vindo de volta para a segunda parte do Magazine Semear desta semana. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística apontam para um crescimento da economia nacional superior às previsões do Governo. Para 2021, o Executivo previa um crescimento de 0,2%, mas este foi registado nos 0,7%. São dados revelados em conferência de imprensa convocada pelo Ministro da Economia e Planeamento. Mário Caetano João fez um balanço sobre as contas nacionais relativas ao ano de 2021. É matéria para ver já a seguir. O Ministro da Economia e Planeamento disse aos jornalistas que Angola está a viver neste momento um forte crescimento do setor não petrolífero. Mário Caetano João chamou a imprensa para passar informações sobre as contas nacionais de 2021. O governante esclareceu que o crescimento do setor não petrolífero, aliado à tendência da estabilização dos níveis de produção petrolífera, contribuíram consideravelmente para que o país registasse uma inversão da trajetória recessiva da atividade económica alcançada em 2021. Está estatisticamente confirmado, Angola está a crescer. Depois de 5 anos consecutivos de recessão económica, a economia angolana cresceu em 2021 0,7% e este é o momento de inversão da trajetória recessiva da atividade económica do país que devemos assinalar. O governante destacou nas contas nacionais, agrupadas por trimestre, os dados referentes aos meses de outubro a dezembro do ano passado, que refletem um marco de crescimento do Produto Interno Bruto na ordem dos 2,2% face ao período homólogo do ano anterior. No setor petrolífero, registrou-se uma menor contração dos níveis de produção de petróleo de 2,8%, em termos homólogos, denotando uma fase de estabilização do desempenho do setor, com tendência de recuperação este ano, se considerarmos que os níveis de produção realizados nos meses de janeiro e fevereiro de 2022 representaram um crescimento em termos homólogos de 4,9% e 1,8% respectivamente. Nas contas do Executivo, a agricultura começou a recuperar já desde 2019. A tendência manteve-se em 2020. Do ano de 2021, o Ministro aponta o último trimestre como tendo registado um crescimento na ordem dos 3,4%. Impulsionada pelo aumento dos níveis de produção de arroz, 133%, do milho, 13,9%, maçango, 36%, maçambala, 52% e mandioca, 1%. A nível da atividade pecuária, registrou-se o crescimento da produção de frangos, em 52%, da carne bovina, 40% e da carne caprina, 62%. No setor das pescas, foi registada uma tendência de crescimento iniciada nos últimos 3 meses de 2020. Em 2021, a área das pescas cresceu 37,7%, isto devido ao crescimento em 44% da atividade nas pescas industrial e semi-industrial. A pesca artesanal marítima subiu 21% e a arte de produção de peixe de água doce em tanques, a chamada aquicultura, teve um desempenho de crescimento na ordem dos 2%. Vale destacar que o desempenho do setor é o reflexo da melhoria no processo de registro e tratamento de dados referentes aos níveis de captura, consubstanciado no aumento, primeiro, da abrangência da contabilização dos níveis de produção, segundo, do cumprimento dos regulamentos e licenças para o exercício da atividade pesqueira e, em terceiro lugar, do limite do esforço de pesca e das condições técnicas e higiosanitárias na manipulação do pescado. De acordo com o dizer do Ministro, o domínio da indústria registrou um crescimento de 3,2% face ao período homólogo, influenciado pelo aumento da produção de farinha de milho, açúcar, cervejas, refrigerantes, água de mesa, sumos, detergentes e também colchões. O setor do comércio, diz o Ministro Mário Caetano João, registrou também níveis de crescimento. Registrou-se um crescimento de 3,2% em termos homólogos,
desempenho que foi influenciado pelo aumento da produção dos seguintes produtos: farinha de milho, 5,7%, açúcar, 7%, cervejas, 2%, refrigerantes, 13%, água de mesa, 3%, sumos, 6%, detergentes, 21% e colchões de espuma, 11%. Aliás, também estes foram os produtos que mais se destacaram na exportação. Mário Caetano João revelou que o setor da construção registrou um crescimento de 5,3%, isto devido ao aumento de níveis de produção de clinker, vidro e caixilharia. Por outro lado, a dinâmica do setor da construção está a ser influenciada pelo número de projetos que começaram a ser implementados a partir do quarto trimestre de 2021, no âmbito do PIME, cujas condições precedentes foram concluídas no terceiro trimestre de 2021, o que tem estado a estimular a procura por materiais de construção. No comércio, o crescimento dos níveis de importação em cerca de 20% e o desempenho dos setores das pescas e da agricultura fizeram aumentar os níveis de crescimento económico a nível de comércio em 2,4% em relação ao ano anterior. Já no setor dos transportes, a flexibilidade verificada das medidas de interdição à circulação interprovincial de passageiros e carga a nível do setor rodoviário, bem como o aumento das importações em bens alimentares e não só, permitiram crescer na ordem dos 39%. Face ao desempenho setorial descrito, estima-se que o setor não petrolífero terá crescido no quarto trimestre de 2021 cerca de 4,1%. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística apontam para um crescimento superior às previsões do governo. O Executivo previa um crescimento em 0,2%, mas este crescimento foi verificado nos 0,7%. Os dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística apontaram para um crescimento de 0,7%, ou seja, 0,5 pontos percentuais acima das previsões do governo, que eram 0,2%. Este desempenho foi impulsionado pelo setor não petrolífero, que se estima ter crescido 6,4% devido ao bom desempenho do setor das pescas, 46%, transportes, 28,8%, comércio, 13,5%, extração de diamantes, 10,4%, agricultura, 5,1%, administração pública, defesa e segurança social obrigatória, 2,8% e indústria transformadora, 0,6%. De acordo com o governante, um crescimento considerado suficientemente confortável para contrabalançar a queda de 11,6% do setor petrolífero e também do gás natural, cuja produção se situou em torno de 1,12 milhões de barris por dia. A nível do setor fiscal, a inversão da trajetória de déficits nos saldos fiscais para superávites, a redução do déficit primário não petrolífero de 16,2% do PIB em 2017 para 4,7% do PIB em 2020. A inversão da trajetória da dívida pública, tendo o seu rácio em percentagem do PIB passado de 121% para 121% em 2020 para 84% em 2021. A aprovação da Lei da Sustentabilidade das Finanças Públicas e a instituição do quadro fiscal de médio prazo para melhor orientação do processo de orçamentação foram igualmente substanciais. No domínio do setor externo, foram obtidos alguns dados considerados importantes para refletir o nível de crescimento no desempenho da economia nacional. Em primeiro lugar, a alteração do regime cambial para uma taxa de câmbio flexível, de modo a constituir um amortecedor eficaz contra os choques externos, restabelecer o equilíbrio no mercado cambial, garantir uma afetação eficiente dos recursos cambiais. Em segundo lugar, a reconstituição das reservas internacionais líquidas, com um aumento de 12,4% entre 2020 e 2021, posicionando-se em aproximadamente 10 mil milhões de dólares. Em terceiro lugar, a estabilização do mercado cambial, tendo a moeda nacional apreciado face ao dólar norte-americano no mercado primário em 18,24%,
no ano 2021 e o gap existente entre o mercado secundário e o mercado informal de divisas reduzido de 150% no final de 2017 para cerca de 4% no final do ano 2021. Em quarto lugar, a inversão da trajetória deficitária da conta corrente da balança de pagamentos para superávites consistentes no período 2018 a 2021, com resultado das medidas de política que visaram a redução dos níveis de importação com vista a estimular a produção nacional. Na área monetária, diz o governante, a criação de um quadro de políticas aplicadas à economia melhorou a capacidade de o Estado prever fluxos de liquidez e definir novas medidas. Quanto aos níveis gerais de preços, o Ministro da Economia e Planeamento diz que o país registou uma inversão da trajetória da inflação. Não obstante a inflação se situar em níveis ainda elevados, constata-se uma tendência de inversão da sua trajetória se considerarmos que a inflação registrada nos meses de janeiro e fevereiro de 2022 situou-se em 2% e 1,77% respectivamente, ou seja, abaixo da média mensal de 2021, que foi de 2,01%. A melhoria do ambiente de negócios, segundo o governante, é uma preocupação constante do Executivo e que os resultados apontam para uma evolução positiva. Os setores que mais se realçam foram a indústria transformadora e o comércio, que apresentaram tendência positiva, evoluindo favoravelmente em relação ao período homólogo e permanecendo acima da média. Este indicador é de capital importância na medida em que denota a instauração de uma conjuntura econômica favorável para a classe empresarial aumentar os seus investimentos, permitindo a criação de emprego na economia. Para 2022, o Executivo angolano espera melhorar o desempenho da economia e observar um crescimento do PIB na ordem dos 2,4%. Não obstante prevalecerem elevados riscos que possam advir fundamentalmente do contexto internacional, movidos pela situação pandêmica e geopolítica atual, o governo continuará a implementar medidas que capitalizem os ganhos que foram até aqui registados a nível das contas fiscais, externas e monetárias, para propiciar um clima que permita acelerar o desempenho do setor real da economia, medido pela taxa de crescimento do PIB, permitindo assim a redução da inflação e a criação de mais emprego. Para 2022, espera-se por um melhor desempenho da atividade econômica, prevendo-se que o PIB cresça 2,4%, um desempenho que continuará a ser liderado fundamentalmente pelo setor não petrolífero, portanto em 3,1%, ainda que esteja previsto, igualmente, um crescimento do setor petrolífero, incluindo o gás, em cerca de 2%. O desafio do Executivo para este ano 2022 consiste em baixar os preços, bem como influenciar para uma confortável redução da taxa do desemprego. O Executivo estará adotando, dentre outras, as seguintes medidas: a aceleração da implementação das iniciativas do Prodese e de melhoria do ambiente de negócios, com vista ao aumento da oferta interna de bens e serviços, concomitantemente do emprego, complementando, entre outros, com as iniciativas do Plano de Apoio à Promoção da Empregabilidade, PAP, e o Programa de Reconversão da Economia Informal. Segundo, a implementação da Reserva Estratégica Alimentar, assegurando a compra da produção nacional, assim como a regulação dos preços dos bens de amplo consumo das populações. E, em terceiro lugar, a dinamização dos programas sociais com forte potencial para reduzir a pobreza, nomeadamente o Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, o Programa Quenda, o Plano Integrado de Aceleração da Agricultura e Pesca Familiar e o Programa Integrado do Desenvolvimento do Comércio Rural. Estes são, portanto, o desempenho, desafios, perspectivas econômicas de Angola, sendo resultado de uma determinação do Executivo, liderado pelo Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, em alterar o paradigma da economia nacional.
Assim chegamos ao final de mais uma edição do Magazine Semear. É sempre um prazer tê-lo aí desse lado e de onde nós vamos querer continuar a contar consigo para daqui à próxima semana, assim que nós voltarmos com outros dados que marcam a dinâmica da nossa economia. Até lá, faça investimentos em Angola e seja próspero, fazendo riqueza neste país que conta consigo. Até para a semana.